Bem, vou começar, né? Vou começar o seminário, dar início à abertura do 9º seminário sobre ética e direitos dos animais. É a 9ª edição, que se iniciou em dezembro de 2007, foi a primeira edição desse seminário. E depois nós tivemos mais 8 subsequentes, com exceção do ano passado. Foi o primeiro ano em que nós não conseguimos realizar o seminário. Mas desde 2007, então, nós tivemos já, esta seria a 9ª edição. E eu tinha pensado como iniciar este evento e me veio assim um minuto de hesitação, pensando, nossa, como é que eu vou iniciar de uma forma... A gente sempre pensa, como iniciar de uma forma apropriada os trabalhos, né? Quando a gente está aqui em cima, principalmente, fica pensando como será. E aí me veio uma resposta rápida, assim, agradecendo. Eu queria iniciar agradecendo. Agradecendo muito a presença de todos aqui, e que eu sinto nesses anos todos que eu atuo e que estudo a questão dos direitos dos animais, sinto que nesses 19 anos que eu estudo, vejo que pouco a pouco no Brasil o meio acadêmico tem se tornado cada vez mais, vamos dizer assim, mais acolhedor ao tema e percebendo a importância que ele tem. Isso é uma coisa importante e bom de se frisar, porque há 10 anos atrás isso não, o termômetro era outro, não era bem assim que eu sentia que as coisas se processavam. Então, por isso esse evento tem uma importância maior ainda, né? Porque ele acaba coroando essa importância que o tema de ética e direitos dos animais vem ganhando no meio acadêmico. Então, sem mais muito o que dizer, eu tenho imensa satisfação de chamar aqui para fazer parceria aqui comigo, companhia, o professor Antônio Almeida, cujo nome completo é Antônio Ribeiro de Almeida Júnior, que é coordenador do Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos, que é o Diverstas, professor titular do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Exalc, USP, e coordenador atual do Laboratório de Mídia e Ambiente da Exalc, e doutor em Sociologia pela FIFELESTE, USP. Por favor, Antônio. Por favor. Boa tarde a todos. Eu gostaria de iniciar agradecendo o convite para estar aqui, a Vânia, agradecendo também a Luanda, o Alex, o Dimas, o Carlos, as demais pessoas que ajudaram a organizar o evento. Acho que é um evento muito importante para o Diverstas acolheu esse grupo de direitos e ética animal há vários anos atrás, né? Esse é o 9º evento. O professor Renato Queiroz teve um papel bastante importante nisso tudo e auxiliou, e acho que até hoje auxilia Sim. esse grupo naquilo que o grupo precisa. Eu tenho muita simpatia por esse grupo, porque trabalho com as questões ambientais, que de uma forma ou de outra tem uma relação grande com essas questões dos direitos animais. Acho que o grupo também tem um papel significativo no Diverstas, porque o Diverstas tem uma proposta de conhecimento que vai além até da interdisciplinaridade ou da transdisciplinaridade. Tem uma proposta de conhecimento de diálogo com os movimentos sociais. Existe um movimento de direito dos animais que não é só no Brasil, ele é um movimento mundial e que
tem trazido uma série de questões que são questões bastante complexas, difíceis, que envolvem mudanças muito significativas nas relações dos seres humanos com a natureza, dos seres humanos com os animais, e acho que na própria ideia do que é a condição humana, a condição dos animais, a ideia do que é a natureza, enfim, do que é o artificial. Esse movimento, como os movimentos sociais normalmente são, tem várias divisões, tem muitas fragmentações e controvérsias dentro do próprio movimento. Os movimentos sociais, de uma forma geral, e o dos direitos dos animais não é diferente, tem normalmente uma linguagem de conhecimento bastante diferente da linguagem acadêmica, embora a linguagem acadêmica também se misture em todos os campos. Existe uma necessidade desse diálogo, quer dizer, existe um aprendizado, acho que é um aprendizado mútuo de como isso pode ser levado adiante. Então, no caso das ciências humanas e sociais, a própria questão da interdisciplinaridade sofre dessa mesma tipo de fragmentação. A gente fala em diálogo interdisciplinar, e no campo das ciências humanas, as próprias disciplinas têm correntes que são muito distintas e que têm dificuldade de diálogo, né? A gente tem um departamento de história, mas talvez, assim, exagerando, talvez pudesse ser um departamento de teoria crítica e um departamento de positivismo, mas isso não existe, né? Então, o departamento de história é fragmentado, o departamento de geografia é fragmentado, a geografia não, o departamento não, as várias ciências humanas são fragmentadas nesse sentido. O mundo real, os problemas concretos para os quais a gente tem que dar resposta, eles não são simples, eles são problemas de uma complexidade imensa, que reclamam uma resposta não de um campo científico exclusivo, como grande parte das coisas que são feitas dentro de uma linhagem disciplinar ainda hoje, e demandam mais do que esse diálogo interdisciplinar, demandam um diálogo com a sociedade, né, com os anseios, que a ciência às vezes é refratária, ou demora, ou é conservadora, ou por exigência de um rigor discursivo tem dificuldade de acompanhar a criatividade da sociedade, a criatividade dos movimentos sociais. Então, mas ao mesmo tempo, nesse diálogo, nós aqui representando, supondo que eu represento alguma coisa dessa ciência do mundo acadêmico, a gente chama o movimento social para o diálogo e chama um pouco o movimento social para o discurso rigoroso da ciência, que é a nossa contribuição nisso, supondo que nós, da universidade, teremos abertura para ouvir aquilo que ainda não tem uma comprovação científica acabada, mas que suscita um questionamento maior daquilo que é a ciência, né? Isso não só no campo dos direitos animais, acho que a gente poderia dizer que a ciência hoje é uma ciência racista, né, que não se preocupa com as desigualdades raciais. Acho que ela é uma ciência sexista, que pouco se preocupa também com as desigualdades de gênero. É uma ciência homofóbica que não se preocupa com as questões de formas de sexualidade que não são hegemônicas. E é uma ciência antropocêntrica, né, que não está pouco se lixando para as questões da natureza e dos animais, né? Então, nesse sentido, o movimento dos direitos dos animais traz um questionamento que é muito importante e que a ciência precisa enfrentar, precisa se abrir e precisa discutir. Não é um assunto fácil. Os direitos dos animais implicariam, se a gente assumi-los de uma forma radical, eles implicariam em alterações, por exemplo, de hábitos alimentares,
de comportamentos culturais, como a gente teve essa semana, que teve essa discussão toda sobre a questão da vaquejada no Congresso, que é um absurdo do meu ponto de vista, e acredito de várias pessoas que compartilham isso, mas que é tratado como um direito cultural de se fazer isso. Enfim, existe uma construção de argumentos para transformar isso em algo aceitável, né? Quando, na verdade, talvez seja algo inaceitável. No caso da ciência, a ciência tem o trabalho dos laboratórios que utilizam animais à torta e à direito, sem muita preocupação, às vezes com questões que são possíveis de serem tratadas de outra forma. O tratamento dos animais como propriedade, que também suscita uma série de discussões. Então, tem uma série de coisas que são, eu diria, difíceis de discutir, porque envolvem questionamentos de ordem ética, de ordem moral, de ordem legal, de ordem cultural, questionamento de hábitos, questionamentos de saúde. Acho que chegaria ao ponto de dizer questionamentos sobre o que é o ser humano, né? É natural ou não é natural os seres humanos se alimentarem de determinada forma? Isso é cultural ou é algo que precisa ser mudado? Quer dizer, todas essas dimensões envolvem a construção de um discurso sobre esses assuntos que não é um discurso fácil de ser construído. É um discurso cheio de sutileza, é um discurso que precisa ter um rigor acadêmico muito significativo e, ao mesmo tempo, precisa contemplar uma outra interação com a natureza, né? Essa interação que nós temos hoje foi proposta há séculos de nos tornar senhores e dominadores da natureza, é uma construção que fracassou redondamente. A gente teve um avanço muito grande, tivemos conquistas científicas muito importantes, mas, ao mesmo tempo, essas conquistas nos levaram à beira da catástrofe ecológica. A gente tem uma situação climática pesada, uma situação de destruição da biodiversidade. Acho que não tem um bioma no planeta cuja complexidade está aumentando, todos estão perdendo espécies, né? Então, todas essas coisas acho que precisam ser tratadas de uma forma bastante forte, né? Na questão alimentar, especificamente, a minha impressão é que as pessoas são tremendamente conservadoras em seus hábitos alimentares, né? Então, qualquer mudança de hábito alimentar é algo que demanda uma educação das novas gerações. O McDonald's faz isso, né? Se você for no Brasil hoje, agora a gente está começando a ter velhinhos no McDonald's, mas até então não tinha, né? O velhinho sozinho que vai lá comer um McDonald's, a gente não tinha isso. Mas é um hábito que está sendo construído. E agora a gente já tem pessoas de meia idade, logo mais temos idosos frequentando, que foram educados desde criança a ter um determinado tipo de comportamento alimentar, que, no caso de uma transformação maior, implica interesses econômicos vastos, né? Imensos. Implicam questões culturais também vastas, também extremamente significativas. Implicam processos educativos diferentes. Então, buscar tudo isso, discutir tudo isso com seriedade, com honestidade, com persistência, né? E buscando, eu acho que o interessante que a Vânia colocou, que há uma maior abertura hoje do meio acadêmico para essa discussão, eu acho que também vejo nos nossos alunos, nas tentativas que eles estão fazendo, estou orientando o Dimas, né, que está trabalhando com as questões do tráfico de animais e coisas do gênero, e como os veículos de comunicação, vejo um esforço
de alguém que até então era um militante do movimento, um esforço no sentido de se apropriar da linguagem acadêmica e de fazer com que essa linguagem acadêmica resulte numa sofisticação também do discurso do movimento social, né? Então, acho que traz um conhecimento importante para a universidade que a universidade não tem e leva da universidade algum conhecimento também em coisas que a universidade supostamente tem para oferecer. Então, eu fico muito satisfeito mesmo com esse evento que está ocorrendo aqui. Eu acho que o Diversas quer isso, né? O Diversas quer esse diálogo, o Diversas está aberto a isso. O Diversas chama as pessoas que já participam do Diversas, ou outras que estão aqui que ainda não participam, como alunos, que venham prestar os concursos aqui para entrar no mestrado e doutorado, para trabalhar com esse tema, e que eu julgo que é um tema de extrema importância. Certamente, as nossas relações com a natureza no futuro não serão como elas são hoje, até porque as que nós mantemos hoje com a natureza são absolutamente inviáveis, quer dizer, no longo prazo elas estão fadadas a serem modificadas. Podem ser modificadas para pior, quer dizer, a gente pode destruir a natureza muito mais do que a gente já destruiu, mas podem ser modificadas também para alcançar condições melhores, e creio que essa discussão que esse grupo de ética e direitos dos animais traz para dentro de Diversas é uma discussão extremamente rica, extremamente importante, difícil, né? Lendo isso, as pessoas que participam desse grupo, é uma discussão difícil, cheia de sutilezas, cheia de complicadores, que enfrenta uma hegemonia grande, não só uma hegemonia cultural, mas uma hegemonia econômica que se sustenta em indústrias que vivem da exploração dos animais, tratando os animais como coisas. Na língua inglesa tem um fenômeno que é um fenômeno recente, que é muito preocupante, dos manuais de biologia que deixaram de chamar os seres vivos de living beings e passaram a chamar os seres vivos de living things, né? Ao invés de chamar seres vivos, passaram a ser chamados coisas vivas, né? Então, acho que há um risco que está envolvido na discussão que vocês trazem, mas que diz respeito aos próprios seres humanos, que é aquilo que ocorre com os animais. Eu diria que a ordem normalmente é a seguinte: ocorre primeiro com as plantas, depois com os animais e então com os seres humanos, né? A gente teve e isso está ocorrendo no caso dos transgênicos, já, né, no caso da clonagem e outras coisas que ocorrem, processos de mecanização que são, hoje se fala em transhumanismo, em coisas de uma violência, pessoas que propõem uma hibridização entre seres humanos e máquinas, quer dizer, são coisas de uma extrema violência que estão propostas aí, que se fundam numa trajetória longa de desenvolvimento científico, um desenvolvimento da fragmentação. A gente sai lá no renascimento de um corpo que é um corpo microcosmo, depois a gente vai reduzindo, esse corpo fica individual, vira órgão, vira tecido, depois célula, depois organelas celulares, depois moléculas, macromoléculas, e hoje a gente está falando em fragmento de DNA. Esse processo de fragmentação, que é um processo de desconstrução da natureza, é um processo extremamente preocupante, né, que levou a uma capacidade de intervenção na natureza imensa, e fundado num desrespeito absoluto pelo sofrimento tanto da natureza quanto dos animais, né, das plantas, dos animais e dos seres humanos, né?
com uma trajetória que, de um lado, tem um aspecto econômico do capitalismo, de que tudo isso não é produção de nada, né? Quando a gente pensa na produção de alimentos hoje, ela não é produção de alimentos, ela é produção de lucro, porque a gente está falando de produção capitalista. Então, antes de qualquer coisa, nós estamos falando de produção de lucro, né? Então, tudo isso também aliado a uma ciência muito insensível para quem o sucesso científico não tem qualquer outro propósito do que poder acadêmico, ou a gente trata a natureza como inimiga numa guerra de trincheiras que, se é possível avançar, você avança. A gente não tem a menor noção de para qual sociedade a gente está produzindo a ciência, né? Então, acho que esses questionamentos todos que esse grupo relacionado, né, ou que se vincula, ou que tem como foco essa discussão de ética e direitos animais, ela é muito importante porque ela aponta para uma sensibilidade em relação às questões, que é uma sensibilidade absolutamente ausente nos agentes econômicos e nos agentes científicos também. Então, acho que tem um papel muito relevante tudo isso. Eu não vou me alongar muito mais. Eu quero novamente parabenizar o grupo que está organizando esse evento, dizer que o Diverstas está assim aberto a essa discussão, que o Diverstas acolhe essa discussão e que o Diverstas chama vocês a incorporarem essa dimensão acadêmica do discurso, que é uma dimensão do rigor, né, que a ciência precisa, e que eu acredito que o movimento de vocês, o interesse de vocês, a luta de vocês tem muito a ganhar fazendo o esforço de incorporar esse rigor, né, e de entender o que é o método científico, de entender o que é o discurso científico. Acho que os ganhos para o movimento serão bastante grandes. Espero que esse ganho, que essa incorporação do discurso científico não signifique uma domesticação, né, uma redução de radicalidade do movimento. Antes, ao contrário, acho que esse discurso científico, que ele possa servir como um instrumento de radicalização desse discurso de defesa dos direitos dos animais. Acho que não só os animais, mas a natureza como um todo tem direitos, e nós, humanos, achamos que nós somos os únicos a possuir direitos. Então, acho que isso é uma transformação. Alguns países têm feito essa transformação. O Equador, por exemplo, reconhece lá na sua Constituição direitos da natureza, né? Isso tem ocorrido em outros lugares. E acho que é uma luta mesmo, né? E acho que é uma luta que está na hora, é urgente, na verdade. A tragédia ambiental é uma coisa que não vai começar no futuro, ela já começou, a gente tem assistido isso, né, em vários momentos. Então, creio que vocês são muito ricos em possibilidades e estamos aqui para esse diálogo. Agradeço novamente a oportunidade de falar com vocês e fico à disposição para questões ou comentários que vocês queiram fazer. Muito obrigado. Professor Antônio, fiquei assim, senti uma imensa satisfação em ouvir essa conclamação final, né, que você fez a respeito das pessoas que tiverem interesse pelo tema e que tenham interesse também em debater de forma acadêmica, porque realmente o que acaba acontecendo, o que a gente percebe mais é que as pessoas que se interessam pela questão acabam agindo de uma forma, como dizer assim, sendo ativistas, né, militantes, que não há demérito nenhum na postura, pelo contrário. Mas eu digo, mas uma coisa é você agir como militante, como ativista, e uma coisa é você tentar tratar aquele assunto que lhe é relevante de uma forma
acadêmica, ou seja, que possa ser aceita pelo meio científico. Esse meio científico que o próprio professor Antônio já citou agora, que ainda continua racista, sexista, homofóbico e antropocêntrico. Talvez até na ordem de importância, quer dizer, antropocêntrico talvez é o que mais seja, né? Foi na ordem de importância. E talvez o antropocentrismo branco, europeu, rico, né? Então, nem todos os humanos são tão humanos assim. Sim. Essa que é a questão. E nessa desqualificação do humano, a comparação com os animais. Sim. Então, essa animalização das pessoas como uma primeira autorização para o maltrato. Perfeito. E eu diria que, completando a fala do professor, eu diria que numa época em que nem os direitos humanos estão consolidados, os direitos humanos básicos, eu me refiro, nem estes estão consolidados, o que dirá, né, o que nós poderemos dizer dos direitos dos animais. Então, realmente, o caminho é longo, é árduo, como o professor mesmo frisou, né, mas é possível, até porque, também concordo totalmente, como o professor Antônio disse, essa relação com a natureza que nós estamos mantendo até hoje, né, que passamos a manter principalmente depois da Revolução Industrial, em que a técnica e a ciência tiveram uma pujança muito maior, né? Começaram a agir a todo vapor, para usar até um trocadilho com a Revolução Industrial. Então, a gente realmente está tendo uma situação de relacionamento com a natureza em que ela virou, como disse nas palavras do professor, uma inimiga numa guerra de trincheiras, né? E acho interessante, até aproveitando também a fala do professor sobre direito da natureza, citar algo que me chamou muito a atenção numa palestra que eu vi recentemente de uma pessoa muito envolvida com educação ambiental, o professor Marcos Bernardino de Carvalho, da USP Leste, da IACH. Ele diz que o contrato social do Jean-Jacques Rousseau estabeleceu um novo parâmetro de relacionamento para nós humanos, e até, vamos dizer assim, seria um início, um protótipo dos direitos humanos como nós ainda os concebemos, né? Lógico, com as suas modificações de 200 anos para cá, de mais de 200 anos para cá. Mas um outro livro veio para mostrar um outro tipo de contrato necessário no mundo de hoje, segundo esse professor, Marcos Bernardino de Carvalho. Eu achei muito a calhar a observação dele. Ele dizia que o contrato natural do Michel Serres seria uma nova carta que todos nós deveríamos vamos dizer assim, desenvolver, acatar, porque nesse contrato natural que nós, em tese, deveríamos firmar com a natureza, nós também consideraríamos a importância da natureza para nós mesmos e a importância dela em si mesma, né? Então, seria um novo tipo de contrato. Então, primeiro o contrato social, do Jean-Jacques Rousseau, e depois o contrato natural, do Michel Serres. Eu achei muito interessante, porque também tem muito que ver com o que o professor Antônio Almeida acabou também de comentar, né? Então, agora nós começaremos... perdão, e antes da continuidade, eu só queria dizer que eu fiquei assim senti um contentamento muito grande de ouvir o que o professor Antônio disse com relação à interdisciplinaridade, né, e dos direitos dos animais, e fiquei assim também muito emocionada até de ver a abertura que a gente já sabe disso, mas assim ele propondo, o próprio coordenador, né, propondo essa abertura a todos, né, que têm interesse pelo tema, para tratá-lo de forma acadêmica, isso me deixa muito assim satisfeita, muito feliz. O Diversas, acho que como qualquer programa de pós-graduação que vá tratar desse tema, nós não temos experiência nisso, né? Então, os próprios orientadores não têm uma experiência nesse assunto. Nesse sentido, os alunos que trabalham com esse tema, eles têm que assumir que são pioneiros mesmo, e têm que construir um caminho, ajudar.
uma postura passiva, em que ele fica esperando que a universidade vai oferecer para ele algo totalmente pronto, não vai acontecer. Sim. Né? Então, eu acho que precisa um trabalho mesmo de diálogo, enfim, para que isso possa se consolidar. Esse diálogo inclui, talvez, que vocês façam sugestões de pessoas que possam vir a se tornar orientadores aqui, que trabalham com o tema, que têm a condição de serem orientadores e que possam vir a trabalhar dentro do Diversas para ajudar no crescimento intelectual, acadêmico do grupo. Né? Acho que tem o trabalho do professor Renato, eu ajudei a orientar a Mônica, eu tenho algum conhecimento das questões específicas da área ambiental, mas eu estou muito longe, por exemplo, de ser um especialista em direitos dos animais. Acho que, né, seria... Então, se um aluno quer a minha orientação nessa área, eu tenho que ser sincero. Eu posso orientar, mas o aluno terá que fazer um esforço significativo. Um aluno que vem para mim e fala assim, não, eu quero, como o Dimas, que está trabalhando com questões de mídia e relacionando isso com o tráfico de animais. Nas questões da mídia, eu sei o que é relevante em termos de literatura. Né? Eu posso, talvez não saiba tudo, mas eu posso apontar algumas leituras, algumas coisas que são absolutamente centrais na discussão, e eu tenho alguma interpretação sobre isso. Na questão dos direitos animais, eu acho que, dentro do próprio Diversas, há uma dificuldade dos orientadores nisso. Né? Acho que quem está fazendo mestrado, doutorado, sente isso. Isso não é uma coisa que vá se resolver rapidamente. Talvez se resolva quando vocês se tornarem acadêmicos e se tornarem orientadores, porque aí vocês terão uma trajetória, um conhecimento sobre isso. Mas a gente ainda não chegou nessa fase. Então, eu diria até, né, se vocês conhecem pessoas que trabalham com isso, que têm uma formação, que têm uma produção acadêmica expressiva e que possa se juntar ao Diversas e orientar aqui, nós estamos abertos a avaliar essas possibilidades. Obrigada pelo esclarecimento e pela sinceridade. Obrigada, professor.